Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Nosso convidado de hoje é o Carlos Alberto Júlio. O Júlio é conselheiro profissional. Prazerzaço recebê-lo no programa. Prazer Obrigado. estar aqui com vocês. Obrigado por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda é bem concorrida. É um privilégio poder tê-lo aqui conosco hoje. Ok, mas assim, se a agenda não for concorrida, é porque não vai... Você sabe que tem uma frase, o pessoal falava do Eisenhower, que ele falava assim, né? Que quem não faz nada é que não tem tempo. Porque não faz nada. Quem trabalha tem tempo. Agora, Júlio, você tem uma carreira brilhante, né? Como presidente de grandes empresas e hoje está em vários conselhos, é uma pessoa bem requisitada, é um mentor, um coach. Como é que a sua carreira foi construída? Se foi construída intencionalmente, como é que você explica esse sucesso todo que você tem acumulado durante a sua trajetória? Ficaria mais bonito falar, não, eu projetei tudo, estruturei, foi a estratégia que deu certo. Coisa nenhuma, né? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito observadora do que estava acontecendo no meu entorno. E eu me lembro que quando eu dei a minha primeira aula, e eu já era um executivo na área internacional, eu era que a gente chama de trader, eu era um vendedor, um camelô internacional, vendia produtos brasileiros no exterior, né? E quando eu dei a primeira aula, eu adorei aquela experiência. Foi dia 8 de agosto de 1980, nas faculdades São Judas Tadeu, no curso de Comércio Exterior. E eu falei, puxa, eu não posso ficar mais sem sala de aula. Mas é que ali teve um sentimento muito forte que foi o seguinte, se eu falar que eu não gostei do show, é mentira. Então tem a vaidade também, né? Eu não acho que tem nada errado, acho que todo ser humano é vaidoso. Se você não tem vaidade, você não toma banho, né? O problema é como é que você gerencia a tua vaidade. Então eu gostei daquilo. 2, eu percebi o que eu me preparei para dar aquela primeira aula. Imagina, a turma era mais velha do que eu. Com certeza, né? Talvez tivesse um ou outro ali também com seus 22, 23 anos, mas o resto era tudo mais velho do que eu. O que eu me preparei? Então é assim, você só é capaz de ensinar aquilo que você aprendeu. Então o aprender vem antes do ensinar. Eu falei, é aqui que eu vou me alavancar. E aí eu criei uma vida paralela, né? Não paralela em relação à minha mulher, até porque eu não sei gerenciar esse tipo de coisa e nem acho correto, mas paralela no sentido que, quando eu saía da empresa às 6, 7 horas da noite, em vez de eu ir jogar meu tênis, ou né, meu futebolzinho, ou meu happy hour, eu ia para a escola dar aula. E isso vem paralelo à minha carreira desde sempre. Então, eu agora deixei de ser executivo, mas não deixei de ser professor. Dia 8 de agosto agora, só você fazer a continha aí, vai dar 44 anos ininterruptos de sala de aula. E a sala de aula, ou conhecimento de gestão e de negócios, em volta disso começou a orbitar a carreira executiva, a carreira de conselheiro profissional, a carreira de professor, de autor com os livros, tudo em volta dessa coisa que é o mundo dos negócios, o mundo da gestão, pelo qual eu sou extremamente apaixonado. Agora, você chegou à presidência de grandes empresas, né? O que levou você a tomar a decisão de fechar o ciclo da carreira A para começar o ciclo da carreira B, Júlio? Então, é porque, na verdade, o que acontece? Eu sou filho de portugueses e sabe que todo português, quando chega no Brasil, o sonho dele é montar uma padaria. Opa, né? Então, eu fui criado, literalmente atrás do balcão, fui criado na padaria, né? Então, desde cedo, eu tive muito contato com cliente, né? Meu pai era uma pessoa que deu certo no mundo do varejo, vamos dizer assim, porque ele, embora não tivesse nenhuma formação, nem de marketing, aliás, ele devia ter só o chamado primeiro grau, que é metade do fundamental hoje, completo, é isso que meu pai tinha. Mas o meu pai tinha um olhar muito atento para o servir, né? Por transformar o cliente em freguês. Aliás, ele não chamava cliente de cliente, ele chamava cliente de freguês, porque ele dizia que quem paga a conta é o freguês e não o cliente. O que é o freguês? É o cliente que vem sempre. Hoje nós chamamos isso de cliente fidelizado, olha só. Então, eu ali nesse bar do meu pai, na padaria, eu comecei a me apaixonar por essa coisa do servir. E daí é que o que eu fiz é que quando eu fui trabalhar, eu fui para a área de vendas. Isso foi uma opção mesmo, eu quero trabalhar com vendas, eu quero atender clientes e tudo mais. E fui me dando muito bem. Como eu queria umas vendas, talvez, pensamento de jovem despreparado. Eu falei assim, mas vendas, eu queria uma venda maior. O que é venda maior? Comércio internacional. Aí eu fui trabalhar com comércio exterior.
Então você imagine você que eu tinha lá 19, 20 anos, eu viajava pelo continente africano, sul-americano e tudo mais, vendendo produtos brasileiros, que ninguém sabia o que era, porque o Brasil era a terra do café, era a terra do açúcar, era isso, né? Então quando você vai, por exemplo, aqui, visitar um lojista de eletrodoméstico e fala, olha, eu sou da Brastemp, o cara sabe exatamente o que você vende. Agora você vai em Gana, em Acre, e fala, eu sou da Brastemp, Braswhat, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. E não dá para você levar uma geladeira, um freezer, um micro-ondas. Uma amostra grátis. De amostra. Você tem que pegar um catálogo, convencer o cara que aquilo é legal, aí talvez fazer um sampling, né? Fazer lá um preço especial e manda um de cada para ele ver, aí ele testa. Essas vendas, numa época de telex, nem fax tinha. Internet, WhatsApp, esquece. Uma venda dessa tinha uma maturidade de 1 a 2 anos. Para você tirar o primeiro pedido, você vai 1 a 2 anos. E eu entrei nessa área justamente de comércio internacional, fiquei nessa área de comércio internacional durante 16 anos. E aí, quando eu montei uma trading para um grupo catarinense, eu montei uma trading. Aí eu tinha que gerenciar a trading, aí eu tinha o meu time. Aí eu fui migrando pouco a pouco de vendas para gestão, né? E de lá para cá, então, isso foi em 84, então nós vamos dizer que eu tenho 40 anos como CEO. Daí foi para a multinacional europeia, depois para a multinacional alemã, aí montamos a HSM, que foi a minha grande paixão, né? A HSM foi a minha grande paixão, 10 anos praticamente ali, trabalhando com meus gurus, que você imagine, né? Os livros que eu adotava em sala de aula, de repente eu começava a trazer esses autores para o Brasil e convivia com eles. Então, uma alegria imensa, quer dizer, convivi 11 anos com o Peter Drucker, né? Tinha no nosso palco, tinha lá Jim Collins, o meu querido irmão José Salib Neto, que coordenava então os nossos gurus. A gente viajava, os visitava, os recebia aqui, vai jantar ali, vai buscar no aeroporto, carrega a malinha do guru, vai carregar a malinha de Porter, de Drucker, é um privilégio. tá tudo certo. É um privilégio, né? E acho que foi daí que as oportunidades foram surgindo e eu fui moldando toda essa carreira. E olhando para trás, traçando a linha do tempo, você consegue identificar os momentos que foram cruciais para um próximo nível que você chegou, Júlio? A minha primeira grande realidade, como eu trabalhava no exterior, eu tenho que falar a língua deles. E aí eu comecei, com muito autodidatismo, estudar e hoje eu negocio em 5 ou 6 idiomas diferentes, né? Então essa foi a primeira percepção. Então assim, não é você entrar num avião e ir lá para a costa ocidental da África vender geladeiras Pereira Lopes e Beza, aquele Rio Claro, né? Que era aquela marca Gelomatic. Não, eu tenho que saber conversar, eu tenho que saber cultura, tanto que hoje a matéria que eu leciono, uma das matérias que eu leciono chama-se transculturalidade. Todo mundo me pergunta, o que é transculturalidade? É como fazer negócio com outras culturas, porque tem alguns aspectos da cultura que se você não observar, você queima a relação. Queimou a relação, queimou a venda. A venda nasce da relação. A venda não nasce da venda. Tá certo, às vezes a pessoa tem uma necessidade específica, vem te procura, eu quero comprar o teu produto. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Clientes cultivados para sempre, né, é muito baseado em relacionamento. E aí cultura é um aspecto importante. Então acho que o meu primeiro grande achado foi, eu tenho que falar a língua deles. A porta de entrada para uma cultura é a língua. Mesmo quando eu ia ao Japão, e eu olha de 83 a 90, 7 anos, eu fui 14 vezes ao Japão, porque eu vendia moda, então era primavera, verão, outono, inverno, eu ia 2 vezes por ano, fui 14 vezes ao Japão, né? E então, mesmo falando japonês, embora eu tenha estudado, tinha feito Gakko, tudo mais e tal, cheguei a escrever Hiragana e Katakana, depois Kanjin eu desisti, que era muito difícil, mas o que acontece? Quando você vai ao Japão e você fala obrigado, quanto custa, né, bom dia, boa tarde, muda a relação. E muda a relação, sabe por quê? Você não tem o olho puxado. Você tem o olho puxado. Quando você, no mundo islâmico, toca lá o minarete, a pessoa te pede licença, põe um tapetinho no chão e começa a rezar, você para de trabalhar e fica em silêncio, respeitando o momento dele, muda a relação. Muda a relação.
Por quê? Porque ele recebe outros profissionais da Europa, dos Estados Unidos, que enquanto ele está rezando, o cara continua trabalhando. E ele toma aquilo como um desrespeito, ou pelo menos toma a tua atitude de respeitar a oração dele como algo respeitoso. E aí sabe o que faz? Ele te leva para a casa dele. E quando um árabe te leva para a casa dele, mudou tudo. Mudou absolutamente tudo, né? Então, eu acho que eu fui percebendo esses sinais, me adaptando. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho defeitos muito sérios, mas eu tenho uma virtude, pelo menos eu tenho, aliás, duas. Eu sou uma pessoa extremamente leal, gratidão é um parâmetro da minha vida, mas eu não tenho problemas com críticas. Então, se a pessoa fala, pô, Júlio, você não devia ir lá gravar o programa do Luciano de preto, nunca mais você vai me ver de preto aqui. É mesmo? Por quê? Porque o fundo é vermelho, se fosse contra o fundo branco talvez ficasse melhor. Talvez, entendeu? Eu não tenho problema com esse tipo de coisa. Eu sempre encarei a crítica como um gift, né? Como um presente que alguém te dá. Porque se a pessoa está me fazendo uma observação, porque acho que ela quer que eu melhoro, não é porque ela quer que eu pioro. Por que a gente sempre parte do negativo? Então, dizer para você como é que eu estruturei isso, eu não sei, mas eu acho que se há um mérito nisso, claro, muito trabalho, sempre trabalhei demais, a gente estava conversando antes do programa, nunca trabalhei tanto quanto agora, eu fui presidente de multinacionais, hein? Mas hoje trabalho mais do que antes, Só que como eu me vejo me realizando no trabalho que eu faço, para mim está tudo certo. Eu vou pedir licença para um rápido intervalo. Vamos lá. Na volta nós retomamos aqui o assunto com Carlos Alberto Júlio, o Carlos Alberto Júlio, conselheiro profissional. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Carlos Alberto Júlio. O Carlos é conselheiro profissional. E no decorrer da sua trajetória, Júlio, você foi aos poucos mantendo essa tua característica de uma pessoa de bom relacionamento, uma pessoa adaptável, para um grande gestor, como foi presidente de várias grandes multinacionais, né? E que requer outra característica, outro perfil. Como é que isso foi sendo desenvolvido e hoje você consegue manter simultaneamente esses dois perfis? Muito boa questão, mas eu diria até que fácil responder, porque tem relação direta com os meus conceitos. Na verdade, você que está liderando o quê? Pessoas. Então, o segredo de qualquer organização é gente. É gente, né? Acabamos agora criamos a estrutura aí do Familhão, uma iniciativa lá do Luciano Huck, né? Que está todo domingo no ar e tal, está indo super bem a empresa e tudo mais. Então eu virei para o CEO, faço a parte o comitê de gente de gestão dele, o que lidero. Falei, olha, o segredo nosso aqui é um só, gente. Né? São as pessoas que fazem acontecer. Tanto é que você pode ver, Luciano, que se você voltar um pouquinho, fizer um timeline, né, fizer uma linha do tempo, você vai perceber que há algum tempo era assim, se você não tivesse dinheiro, não começava negócio algum. De repente começou a aparecer muita gente com dinheiro, até porque famílias que vendiam seus negócios, as famílias passavam a ter dinheiro, montavam os fundos, montavam os chamados family office, criaram os hedge funds, etc. e tal. E começou a ter muito dinheiro e faltava o quê? Negócios. Então esse pessoal colocava o dinheiro em quem tinha uma boa ideia. Ah, você tem uma boa ideia? Tá bom, então eu vou entrar aqui com você e investir nas ideias. O que aconteceu? 9 dessas 10 iniciativas ficavam pelo caminho. Ele descobriu, ficava pelo caminho. Teu dinheiro tem ideia. Mas quem que entrega a ideia? Então hoje, se você for apresentar um projeto para trazer um sócio estratégico, um sócio financeiro para o teu negócio, não importa de que tamanho, a primeira coisa que ele vai ver é o seguinte, quem é que vai gerir esse negócio? Quem é que vai entregar? Tá, agora vamos ver se a ideia é boa, vamos ver se tem mercado. Mas primeiro é o seguinte, eu quero saber quem é que vai sentar aqui das 8 às 8 todo dia para fazer esse negócio acontecer. Muito bem, então o segredo é gente. Ora, você não vai ser um bom vendedor, uma boa vendedora, um bom homem, uma boa mulher de negócio, se você não gostar de gente. Gente o foco do nosso negócio, não é a venda. O foco do nosso negócio é o relacionamento. Tá aqui, ó, relacionamento. Esse que é o foco. Então, como eu em vendas, foco em negócios, eu começava a ouvir e me relacionar com muita gente. E aí eu comecei a perceber que eu sabia montar equipes. Então, minha primeira experiência como gestão é montar equipes de vendas.
Daí a montar uma equipe para a organização toda, não foi um passo tão difícil. Agora, é claro, aí aquele conceito de gap vale a pena. Por exemplo, aonde eu como gestor preciso me desenvolver mais? Então, por exemplo, finanças. Eu criei um conceito. Se você não dominar os números, você não domina o negócio. Eu me punha medo. Então, fui aprender, aprofundar finanças. Tanto que no nosso curso de conselheiros, por exemplo, a pessoa tem que chegar sabendo finanças. Só que nós temos alunos lá que querem ser bons herdeiros, ele é médico, dentista, mas ele também quer ser um bom conselheiro. Então, o que nós fazemos? Essas matérias de alinhamento são assíncronas. Então, eu tenho 17 módulos gravados, o aluno faz quantas vezes ele quiser, porque ninguém vai ensiná-lo a analisar um balanço. Mas lá, quando a gente vai analisar um caso Americanas, a gente vai dizer onde o conselho falhou e a gente vai ter uma linguagem do tipo, bom, isso passava pelo balanço, mas não passava pelo resultado. O que é isso? Ele tem que saber o que é isso, ele não entendeu, né? Então, tem algumas coisas que são básicas. Eu foquei nisso, né? Não para ser um especialista, mas para saber perguntar para o meu financeiro, para o meu homem de operações, para o meu homem de logística. Você tem que saber. Você imagina um país continente como o Brasil, você não conhecer logística. Tá, você não precisa saber exatamente se o transporte de cabotagem de São Paulo para São Luís pode, não pode ter. Não, isso aí você tem teu homem de logística lá para falar. Mas tem que saber o que é cabotagem. Concorda comigo? Então, eu fui cobrindo esses gaps. Então, resumindo a minha resposta para você, essa migração não foi difícil, porque eu sou o tipo da pessoa que aposto no talento dos outros. A sinergia, a gente tem no mundo dos negócios, da gestão, um monte de termos que a gente pega emprestado de outras ciências, porque nós não temos o termo adequado. Sinergia é uma delas, é um termo da física. O que é sinergia? Sinergia é quando 2 mais 2 não dá 4. É quando 2 mais 2 dá 40, 4 mil, 4 milhões. No mundo dos negócios, a sinergia é quando eu somo aquilo que você sabe e eu não sei, com aquilo que eu sei e você não sabe. Quando a gente soma isso, é sinérgico. Eu não preciso ir lá e aprender o que você sabe, você não precisa bem aprender o que eu sei. Mas para isso a gente precisa ter o quê? Aquele espírito de equipe e entender o seguinte, está na mão do Luciano, está bem, e eu aposto no teu talento. E você aposta no meu talento. E aí isso forma a sinergia dos negócios. Quem é que faz essa magia acontecer? Não é o RH, é o gestor de cada equipe. O RH, ele nos capacita, ele nos ajuda a contratar certo, a fazer os acessos. O RH tem uma importância fundamental na nossa vida de gestor. Mas quem faz o time render, quem lidera o time, é o líder de cada time. E aí sinergia de novo, né? Como é que eu somo esse pessoal para dar... Você vê que às vezes a gente tem um monte de talentos no time de futebol e não tem um time. Qual que é a magia do coach? Tanto que eles chamam de coach e não de treinador, né? Qual é a magia do coach? É colocar o jogador aonde ele tem o maior talento e fazer esses talentos somarem. Porque se ele jogar sozinho, não vai dar. Falando agora do Carlos Júlio, escritor, salvo engano, 17 livros e 12 no Brasil, e mais recentemente O Segredo da Mudança de Cultura, como construir histórias autênticas que transformam sua organização. Essa paixão por escrever, esse livro especificamente que é a sua mais nova obra, o que você pode contar para nós, Júlio? Então, esse livro, ele é muito mais uma obra dos meus parceiros, do Jay Barney e do Manuel Amorim, do que minha, porque ele nasce de uma experiência. O Manuel Amorim foi o primeiro presidente da Telefônica aqui no Brasil, quando a Telefônica compra a Telesp, e ele acabou tendo uma experiência que ele tinha que mudar a cultura. Você imagina, a Telesp era uma empresa estatal, focada em atender a Anatel e não atender o cliente. E ele sabia que depois de um ano o mercado iria abrir e ele ia concorrer com quem sabe cuidar de cliente. Então ele tinha lá um ano para tirar o foco da Anatel e colocar foco no cliente. E ele faz isso o quê? Mudando sua própria atitude, né? Então ele nos contou várias histórias, quer dizer, todo mundo lá era o doutor Amorim, fala, não, eu sou o Manuel, tinha um elevador só para ele, não tem elevador só para mim, e vai criando muitos momentos mostrando, não, agora quem manda é o cliente, e aí começa o livro com uma história fantástica, a história quando o Speed, que era um produto da Telefônica, não funcionava,
ele descobre, viu o atendente, que o speed não funcionava, ele traz o atendente para a reunião executiva dele e manda dizer para os diretores dele o que eles tinham que corrigir no speed para começar a funcionar. E aí isso vai na empresa com uma cascata e fala, o cara é louco, trouxe o cara do call center, trouxe um do call center para falar para os VP o que fazer. É exatamente isso, porque o call center é a voz do cliente aqui dentro. E começa a mudar a cultura. Bom, nós fizemos 68 entrevistas com C-levels no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e descobrimos que essas histórias que eles protagonizam acabam por mudar a cultura da organização. Por quê? O que a gente sabe sobre cultura e estratégia? Que aquelas empresas que conseguem alinhar a sua estratégia, a sua cultura, têm um rendimento, um crescimento e uma lucratividade muito maior do que aquelas que não conseguem. E aí o nosso querido Drucker já dizia, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Se você tem uma nova estratégia que não coaduna com a cultura da organização, ela não vai funcionar. Mas aí entendendo o seguinte, não é que tudo que você está fazendo está errado, porque outro dia mesmo um cliente vira e diz assim, puxa, Júlio, você está dizendo que eu tenho uma empresa de 70 anos que eu tenho que mudar a minha cultura? Não. O que é que você tem que mudar na sua cultura para que você consiga entregar essa nova visão de futuro? Não é que você tem que mudar tudo. Você tem lá princípios, valores, que é a base da cultura. Mas o que é que está aqui em cima? Porque se você é uma empresa de muita hierarquia, você não pode ser rápido. Você não vai ser uma empresa rápida. Aí você acha que você precisa ser uma empresa rápida. Você vai ter que quebrar a hierarquia, que é um traço da cultura. Não é a cultura. Ah, a tua empresa não está inovando o suficiente. Você não admite erro. Quem erra lá, você manda embora. O que você vai ter que fazer? Vou ter que criar uma cultura de permitir o erro, não de estimular o erro, não é isso, né? Mas de assimilar o erro com um processo de aprendizagem. Aliás, o Madiba, o Nelson Mandela dizia isso, né? Ele dizia assim, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Né? Então o trade-off entre perder é ou eu ganho ou eu aprendo. E muitas vezes aprender é um ganho maior do que o ganho. Isso é traço de cultura. Então o que eu tenho que fazer para adaptar essa cultura para o meu novo momento? Senão a nova estratégia não vai acontecer. E é isso que está nesse livro. Nós lançamos, foi a primeira vez que eu lancei um livro, primeiro no exterior, depois aqui. Nós lançamos em agosto nos Estados Unidos, né, com o mesmo título, The Secret, e agora lançamos no Brasil há 3, 4 semanas e já está caminhando bem também. Falando do Carlos Júlio, CPF, agora não CNPJ, o que você gosta de fazer? Eu sei que você é um apreciador de um bom vinho. Sim. O que o Júlio faz normalmente, por exemplo, uma sexta-feira que a gente está gravando, amanhã é sábado, domingo, o que você faz no final de semana? Quais são os seus hobbies, Júlio? Então, você não vai acreditar, mas até bem pouco tempo eu jogava futebol, aliás, eu tinha minha turma do Society e o salão. Aí veio a pandemia, eu não podia jogar mais, ficamos 2 anos praticamente sem jogar. Aí quando eu voltei... Jogava mesmo? Jogava, mal, mas jogava. Jogava mesmo, você está enfatizando algo que não é bem assim. Né? Eu consigo irritar os meus colegas, tão ruim que eu jogo, mas eu jogo. Né? Mas pior que é verdade, né? Mas aí o que aconteceu? Quando eu voltei depois da pandemia, gente, eu me machucava direto, porque não tem jeito, né? É assim, eu vejo a jogada, mas o corpo não obedece. Aí eu voltei um pouquinho atrás, comecei a jogar um pouquinho de tênis, mas como você disse, meu hobby, eu gosto de vinhos, eu tenho a minha confraria há 25 anos, né? Há 25 anos, terça sim, terça não, a gente se reúne e a gente estuda, procura entender os vinhos, visita regiões de produção de vinho em todo o mundo e uma coisa que não tem jeito, né? Que é inerente talvez até ao meu trabalho, que é a leitura. Eu gosto muito de ler, mas eu não leio negócios não, hein? Eu leio de tudo. Aliás, hoje o que eu estou lendo esta semana é Por que Dormimos? E é muito interessante, é de um médico especialista em sono, onde ele mostra a importância da terapia do sono e o quão errado que nós estamos não preparando a cama direito, e não tirando a televisão do quarto, né? Embebendo antes de dormir, etc. E tal. E mostra um monte de resultados científicos de como isso cura mais que remédio. Prazerzaço. Recebê-lo, obrigado e parabéns pelo sucesso da sua trajetória. Prazer te conhecer, bom estar aqui. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o Programa Neto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana.
Até lá.